Olá, irmãos de Araçatuba. Quero mandar meu abraço aí para o Bispo Adriano, a Bispa Silvana e toda a sua família. Eu estou aqui em Uberlândia e estou passando para deixar essa palavra de edificação para essa igreja maravilhosa, onde o meu amigo Bispo Adriano tem pastoreado tão bem o rebanho, tem cuidado tão bem desse povo aí. É um homem de Deus que eu já conheço há muitos anos, nós temos caminhado juntos e o Marcelo me pediu para que eu gravasse essa palavra e eu quero transmitir a vocês uma palavra de fé. Nesse período em que nós estamos vivendo, é um período caótico, onde nós não estamos compreendendo muito as coisas, mas Deus tem trazido revelações a muitos homens de Deus. E eu creio que Deus tem falado a nós o que é que está acontecendo nesses últimos dias. A palavra diz que os dias são maus, que nos últimos tempos viriam tempos difíceis. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas também a mesma palavra diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para resistir firmes às ciladas de Satanás e para que nós pudéssemos ficar firmes contra todas as artimanhas do diabo. O dia mau viria a acontecer um dia, e para nós estamos vivendo esse dia mau. Mas aqueles que estiverem revestidos com a armadura de Deus vão sobressair sobre as artimanhas de Satanás. Nós entendemos que essa pandemia, ela não é resultado e nem é produto de Deus, mas ela é permissão de Deus. A pandemia não veio do trono celestial de Deus para assolar a terra. A pandemia veio para despertar as pessoas a temer mais a Deus. As pessoas estavam muito distantes do Senhor, estavam como na época de Noé, casavam-se e davam em casamento, a vida estava sendo levada de qualquer maneira, empurrando com a barriga as coisas, e Deus então permitiu para que isso viesse a acontecer, para que cumprisse a palavra de Deus no que está escrito em Mateus capítulo 24, que no princípio das dores viriam tantas coisas absurdas, e dentre elas, pandemias. E nós estamos vivendo uma pandemia, coisa que jamais nós imaginaríamos que íamos passar. Eu jamais imaginei que ia usar uma máscara para entrar em residências, entrar em mercados, para ter uma vida social. Então nós estamos vivendo coisas inéditas, mas esses dias são para provar a nossa fé. Deus está permitindo acontecer, meus irmãos, para que a nossa fé seja treinada, para que nós sejamos treinados para passar por coisas possivelmente talvez pior. Se a igreja de Jesus não for arrebatada antes da aparição do anticristo, esta igreja precisa estar preparada para enfrentar a aparição do anticristo e viver os dias da tribulação e da grande tribulação. Mas eu creio que o Senhor Jesus vai poupar a sua noiva, os verdadeiros fiéis dessa tribulação que há de vir sobre a terra. O Senhor Jesus há de arrebatar a sua igreja, a sua noiva, mas é somente para aqueles que estiverem preparados. E nesse momento agora que estamos vivendo, é um prelúdio, é o início de uma grande tribulação que vem, de um tormento enorme que vem, mas para aqueles que não tiverem a noiva preparada com as suas vestes, para aqueles que não estiverem preparados em comunhão com o seu noivo. Então eu quero deixar uma palavra de fé para a igreja aí em Araçatuba, para a igreja Shalom. Eu quero ler a palavra aqui no livro de 2 Reis, uma palavra interessante que o Senhor disse para Eliseu. Mesmo em meio a dificuldades, Deus fala com Eliseu. Olha o que diz a palavra. Capítulo 7 de 2 Reis, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi
a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo para as pessoas daquela época, principalmente da cidade de Samaria. Está dizendo assim: amanhã, por estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo e 2 de cevada por um siclo à porta de Samaria. Olha o que Eliseu está dizendo. Amanhã, por essas horas, haverá fartura na porta de Samaria. Agora, por que Eliseu disse isso? Eliseu disse que haveria fartura na porta da cidade de Samaria, porque, obviamente, estava acontecendo algum problema. Samaria estava cercada, Samaria estava sitiada. No capítulo 6, no verso, olha o que diz aqui no verso 14. Capítulo 6, verso 14. Diz assim, verso 24, melhor dizendo. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Então aqui diz que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, que tinha um exército muito bem preparado, ele veio e cercou Samaria, onde as pessoas da cidade não podiam sair e nem entrar. Com o tempo, começou a haver fome na cidade de Samaria. As pessoas não podiam entrar para levar mantimentos, não podiam sair para comprar mantimentos, não havia aí nem um transporte, né, de mantimentos para a cidade. E as pessoas estavam então sitiadas, com medo, e foi gerando um terror em todas as pessoas, dizendo: olha, ninguém pode sair porque o exército de Samaria está lá fora. Se sairmos, nós podemos ser mortos, porque o inimigo está lá fora. Será que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Algum contexto para os dias de hoje? Então veja bem que Samaria era a cidade capital do reino do norte de Israel. Israel tinha 2 capitais, Jerusalém e capital do sul, dos judeus, da tribo de Judá. E Samaria era a capital do norte das outras tribos. Era uma cidade fortificada, uma cidade muito bem preparada, com um bom exército, mas o exército da Síria pegou Samaria desprevenida, né? Pegou Samaria dormindo, e o exército então cercou aquela cidade. Foi a estratégia, meus irmãos, que o inimigo usou para trazer fome, trazer prejuízo, trazer desânimo, tristeza, trazer pânico naquela cidade. Não foi invadindo a cidade, a estratégia foi cercar a cidade, para matar as pessoas de fome, aterrorizar as pessoas. Foi isso que aconteceu. E agora, Samaria, com o seu rei, estavam todos ali apavorados, sem saber o que fazer. Como nós temos visto hoje, quantos governadores não sabem o que fazer, né? As pessoas estão aí aterrorizadas, sem preparo, estão vivendo uma doença pior do que a do Covid, que é a doença emocional. Estão adoecendo psicologicamente, aterrorizadas, porque o inimigo está lá fora. Era isso que o exército da Síria queria provocar em Samaria. Queria aterrorizar aquelas pessoas, definhá-las. E diz a palavra que, por conta disso, houve fome em Samaria. O verso 25 fala que, por estar sitiada, ela passou a ter necessidades. Os caminhões de suprimento não levavam e também não podiam sair para buscar. Os produtores rurais não tinham como levar mais comida para lá. O que tinha em depósito dentro da cidade foi acabando. Nós somos uma população, uma sociedade consumista. Então nós precisamos sempre ter em abundância nos nossos depósitos, né, nas nossas despensas, para nos dar segurança. Somos capitalistas. E aqui não foi diferente, começou a acabar as coisas. Sabe, meu amigo Bispo Adriano, aqui fala que eles estavam vendendo a cabeça de um jumento
por 80 ciclos de prata. Estava vendendo o esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Isso era absurdo. Vender a cabeça de um jumento é porque certamente já tinha acabado o filé mignon, a picanha, que aí na região de Araçatuba tem o boi gordo, a melhor carne do Brasil está em Araçatuba. Então, já não tinha mais o que comer, tinha acabado tudo, já estava comendo agora cabeça de jumento. Impressionante. Comendo cabeça de jumento e caro ainda. Quer dizer, não tinha mais nada para comer, o povo estava em desespero, chegou a tal ponto deles procurarem o rei e falar: rei, nos socorre. E o rei representa o governador, o rei representa os governantes, e sabe o que o rei perguntou? Quando o rei foi perguntado, né, pelas pessoas que estavam ali, no verso 26, fala que passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Sabe, as mulheres são donas de casa, na sua maioria, e ela sabe se a comida está acabando ou não. A mulher gritou para o rei: rei, nos acode. E o rei fala: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Ou seja, o rei está dizendo: se Deus não te acode, se Deus não faz nada por você, o que é que eu posso fazer? Vou te acudir da eira, ou seja, da colheita? Não tem como, nós estamos sitiados, nós estamos fechados. Veja a impotência do rei, a impotência política. Estavam desesperados todos, morrendo amigo dentro daquela cidade, porque estavam cercados, estavam ameaçados por um exército. Irmãos e irmãs, nesses dias nós estamos como se estivéssemos cercados. O mundo inteiro está cercado. Alguns países sabem administrar melhor essa situação, outros não. O nosso país, especialmente falando do nosso Brasil, ele politizou tudo. Simplesmente porque tem um presidente que foi eleito com a maioria dos votos dos evangélicos. Será que nós não estamos percebendo que isso é uma perseguição espiritual? É uma ação de demônios? E a nossa luta não é contra sangue nem carne, a nossa luta é contra potestade, principados no mundo espiritual. Nós precisamos deixar essa demanda politizada e dobrar os nossos joelhos e começar a profetizar, fazer como Eliseu fez. Eliseu, mesmo em um momento de dificuldades, onde não caberia uma palavra se não fosse murmuração e medo, pavor, terror, mas quando Eliseu fica sabendo disso, o capítulo 7, no verso 1 que nós lemos, fala que Eliseu disse: olha, ouvi a palavra do Senhor, porque amanhã por essas horas haverá fartura na porta de Samaria. Sabe, meus irmãos, nós como povo de Deus não podemos ser sitiados. Nós não podemos aceitar as situações que são impostas sobre nós. Nós respeitamos, mas nós não submetemos, não subjugamos a ação de Satanás na boca de governantes infrutíferos, governantes impotentes que não sabem o que fazer. Nós precisamos ser como Eliseu, liberar uma palavra profética dizendo: amanhã por estas horas haverá fartura na porta de Araçatuba, haverá fartura na porta do Brasil. Temos que liberar esta palavra. Onde está Deus nessa situação? Muitas vezes a gente se pergunta: onde está Deus? Eu quero te dizer claramente: Deus está na boca do profeta, Deus está na sua boca, Deus está na boca da igreja. É hora da igreja parar de murmurar, é hora da igreja parar de chorar, é hora da igreja agir, declarando a palavra como vocês fizeram aí em Araçatuba. Foram lá para frente do letreiro e começaram a clamar na entrada da cidade. Isso foi de uma grandeza enorme, de uma revelação tão grande que Deus deu para o bispo Adriano e para toda a igreja. A palavra de Deus está na boca do profeta, está na boca de vocês. Não aceite ser sitiados, não aceite comer carne de jumento, meu irmão. Deus tem o melhor para nós, Ele é o dono do ouro e da prata. Se os governantes estão desequilibrados, sem saber o que fazer, Deus sabe o que fazer, e através da igreja,
através do povo dele. A Bíblia diz que Deus usou 4 leprosos que estavam na porta de Samaria. Eles não podiam entrar em Samaria porque eram leprosos. Eram irmãos que viviam à margem da sociedade. Eles pensaram consigo mesmos: se nós entrarmos na cidade, vamos morrer de fome. Se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Então vamos agora lá no arraial dos sírios, lá onde eles estão, lá no exército do inimigo, porque lá eles têm comida. E diz a palavra de Deus que eles levantaram ao anoitecer. Eles não esperaram amanhecer para ir. Às vezes fosse um de nós, íamos esperar: não, amanhã nós vamos procrastinar, vamos deixar para amanhã, vamos adiar, já está chegando na boquinha da noite, vamos deixar para amanhã. Eles não. Eles eram homens de dores, homens que sabiam o que era padecer, homens rejeitados. Eles decidiram naquela hora: vamos agora. E eu te dou uma palavra: é a hora de agir. Temos que agir agora. A igreja tem a espada nas mãos, ela tem a palavra nas mãos, ela tem que agir. Não espere até amanhã. O nosso amanhã pertence a Deus. Como o próprio profeta Eliseu disse: amanhã por essas horas haverá fartura na porta de Samaria. Haverá. O amanhã pertence a Deus, mas o meu amanhã só é produzido se eu tiver fé hoje. Amanhã é resultado da minha fé hoje. Amanhã só virá se eu tiver uma atitude hoje, agora. Sabe, só houve fartura na porta de Samaria, porque aqueles 4 leprosos, homens de dores, agiram, marcharam e foram até o arraial dos sírios. Foi até o arraial daqueles que estavam promovendo medo e terror em Samaria. Eles enfrentaram. Nós precisamos enfrentar, sim. Enfrentar esse vírus. Nós enfrentamos, sim, com todos os protocolos de segurança, porque a nossa fé não é idiota. A nossa fé não é boba. A nossa fé não é débil. A nossa fé nos diz que nós devemos enfrentar, sim, mas com todos os cuidados. Nós devemos ter cuidado, sim. Protocolo de segurança, usar as nossas máscaras, passar álcool em gel, fazer a profilaxia que é necessário, que a maioria dos médicos orientam, médicos do bem. Nós não somos e não aprovamos aqueles médicos que mandam a pessoa para casa tomar dipirona quando ela está com sintomas de Covid. Existe um protocolo de pessoas sadias, saudáveis, que estão na medicina. Mas também existe aqueles que estão politizando tudo e que estão, parece que, ao lado da ação do sistema bestial. Não, nós temos que estar do lado do bem. Não há nada comprovado cientificamente, mas também não há nada que diz que uma dipirona vai curar um vírus. Então nós temos que arriscar e arriscar em fé, com toda a segurança. A palavra de Deus diz, eu quero encerrar com meus irmãos aí de Araçatuba. A palavra de Deus diz que esses 4 leprosos foram até o arraial dos sírios. E quando eles estavam chegando lá, Deus promoveu um milagre, fez acontecer um barulho, um estrondo, como se fosse de muitas águas, de muitos exércitos. Aqueles 4 homens provocaram um barulho enorme no arraial do Sírio, que eles fugiram todos, deixando para trás comida. Aqueles que eram os valentões, os corajosos, que estavam intimidando Samaria, agora estão fugindo por 4 leprosos que Deus os transformou em um grande exército. E é isso que Deus está fazendo, transformando pessoas aí que muitos acham que são leprosos, que são insignificantes, transformando em guerreiros, em pessoas que vão bater em retirada os sírios. E eles pegaram comida e comeram bastante, até se fartarem. E vou dizer uma coisa para você: quem Deus usa para fazer essas coisas é generoso. Diz a palavra que aqueles 4 leprosos falaram: esse é o dia do Senhor que o Senhor fez para nós, mas não é bom que nós fiquemos só para nós essa comida, vamos levar para os irmãos lá de Samaria. E disse que os leprosos foram e anunciaram na porta de Samaria que haveria fartura em abundância, como o profeta tinha dito, que no outro dia haveria fartura em Samaria, como de fato houve. Eu quero deixar essa palavra para vocês, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês
a misericórdia e a paz. Um grande abraço e fiquem com Deus, e nós estaremos sempre juntos em oração. Amém?